Fala pessoal, tudo bem? A gente já tá morando nesse apartamento faz uns 2 anos e desde então os preços do aluguel estavam todos meio que congelados por causa da pandemia, mas ultimamente a gente percebeu aí, olhando o movimento do mercado imobiliário, que os preços começaram a subir, meio que alterando as coisas, e eis que semana passada a gente recebeu um certo e-mail da imobiliária falando aí um pouquinho de como que seria a situação. E aí eu pensei, beleza, acho que vão querer renovar o contrato com a gente e tal, né, que a gente sempre pagou tudo direitinho e tal, e beleza, fui lá e abri o e-mail. Olá, Thiago e Lídia. Gostaríamos de informar que o seu contrato expira em 11 de setembro e o proprietário do imóvel resolveu renovar o contrato com vocês. Mas desta vez nós vamos aumentar o tamanho desta rola de 350 para 680. Então, como vocês podem imaginar, a gente vai iniciar uma longa jornada em busca de uma casa nova pra gente, porque não dá mais pra ficar aqui, né? Então a gente começou a procurar casas para bairros mais afastados. A gente já tava querendo sair da City mesmo, porque agora já ficou muito cheio e muito cheio de gente. Então a gente meio que enjoou e resolveu procurar aí casas um pouquinho mais afastadas do centro. Bom, chegamos aqui no bairro de Reservoir. Reservoir. Que é onde a gente escolheu morar, pelo menos por enquanto. É uma das opções, mas no momento é o que está ganhando. E por que a gente escolheu aqui? Reservoir não tá muito longe da City, é uns 30 minutinhos de trem só. É um trem, é rapidinho para chegar aqui. E é um bairro bem mais tranquilão, se comparado com a City, né? Que a gente ou já... ao redor da City, né? Tipo do South Bank, Docklands. De qualquer maneira, Reservoir é bem calminho. São casinhas bem mais legais, assim. E é casa, não são apartamentos. Tem poucos apartamentos. Você olha ao redor aqui, você nem vê AP, né? A gente consegue pagar um preço muito mais em conta por casas bem melhores, assim, né? Tipo, bem maiores, inclusive. Bem maiores, tipo, mais do dobro da nossa. Né? Porra, tem... A gente viu casa... tem 60 metros quadrados, mais ou Eu menos. não sei nem se é 60, eu acho que se pá é menos. Ou 55, se pá. Mas aqui você acha casa de 700, 600 metros quadrados de terreno e você vai pagar o quê? 30, 50 dólares a mais, sabe? É bem mais em conta. E é uma casa, né? E é uma casa. Essa casa aqui, por exemplo, ela é enorme se comparada com o nosso AP e só 30 dólares a mais por semana. Mas na Inspection você tem que olhar tudo: tamanho dos quartos, as condições dos armários, ver se as janelas estão funcionando bem. Mas no nosso caso, a gente também está procurando 2 itens muito importantes nas casas, que são um quintal legal para a gente poder fazer um churrasco e, o mais importante, uma garagem, porque a gente precisa ter um lugar para poder guardar o nosso futuro carro. E por que a gente quer tanto um carro? Ultimamente a gente está perdendo muita oportunidade de viajar ou de fazer as coisas por causa que a gente não tem carro. E alugar carro ultimamente aqui na Austrália tá foda, porque como reabriu tudo, então todo mundo tá alugando carro para ir viajar para cima e para baixo, então o preço subiu assim absurdo. Antigamente, pra gente alugar para um final de semana, eu pegava o carro na sexta-feira à noite e ele devolver era o quê? Segunda de manhã, né? A gente pagava 120, 150 assim, no máximo, Por né? dia? Não, tudo, o final de semana inteiro. Era. Imagina! Claro que era, por causa disso, porque não tinha gente alugando o carro, então tava sobrando oferta. E hoje em dia, o mínimo que a gente vai gastar é 350 para um final de semana. Então não compensa mais, sabe? Fica muito caro. E aí a gente decidiu sair da cidade para poder ter uma garagem, porque é impossível ter garagem lá onde a gente tá e os preços estão ridículos de alto. Você pode ter um carro na City, lógico, mas o problema é que assim, se você alugar uma casa com garagem, sai mais caro. E se você tiver num apartamento, por exemplo, que não tem vaga de garagem, mas você quiser fazer o aluguel de uma vaga separada, seja num car park ou pegar de alguém, isso incrementa mais ou menos 50 dólares por semana. Nada, 50 nada. O pessoal lá no nosso prédio tá alugando por 250 no mês. No mês. Então, isso já dá mais do que 50 por semana, entendeu? Dá uns Vai 60. Dar uma diferença muito grande. Sim. Só que assim, beleza, vai dar o mesmo valor, mas é aquele negócio. A gente vai pagar 250 a mais se a gente se mudar pra cá. Só que a gente tem uma casa muito melhor. Muito melhor. É uma casa. Exato. Então agora a gente tá indo lá fazer uma inspection numa segunda casa que fica aqui perto.
E vamos ver qual é que é dessa casa aí, que eu acho que ela é um pouquinho mais nova do que aquela primeira. É, toda reformadinha. É, ela é bem mais moderninha, É. pelo menos pelas fotos. Então, esperamos que a gente consiga uma casa legal aí. Torçam por nós. Nós fizemos inspection nessas duas casas e ambas foram no estilo do Open Inspection, que é um esquema que a imobiliária abre a casa em um determinado horário do dia para quem tiver interesse ir lá e olhar o que quiser. Então, enquanto você está lá olhando cozinha, armários e babando pro espaço que tem no quintal, sonhando com aquele churrasco, tem mais um monte de gente fazendo inspection junto. E nesse dia estava particularmente vazio, mas a gente já foi em algumas inspections que tinha mais de 10 pessoas olhando tudo ao mesmo tempo. Bom, então esse monte de gente que vem aqui fazer inspection é como se fosse uma competição. Então todo mundo que se interessar pode fazer a aplicação para alugar a casa sem problema nenhum. Só que isso vai meio que tudo para imobiliária. Então você vai mandar um monte de documento. Então é comprovante de aluguel, extrato bancário, vínculo empregatício, esse monte de coisa de documentação. E aí a imobiliária meio que faz uma pré-seleção. Ela vai fazer tipo análise de crédito, essas coisas todas, e ver se você tem condição de alugar a casa ou não. E aí dessa galera que foi selecionada, que a imobiliária pré-selecionou, eles mandam pro dono da casa, que botou a casa para alugar. E aí o dono da casa que vai escolher quem que ele quer que faça o aluguel. Você fica meio que dependente da sorte aí da pessoa aí com a sua cara, sei lá, e você passar nas análises de crédito. Então não é muito bem assim, putz, gostei dessa casa, quero alugar e eu vou alugar, entendeu? Não necessariamente isso vai acontecer. Enfim, não gostamos muito das casas que a gente viu hoje. A primeira era melhor, né? A primeira era mais antiga, mas ela era mais estruturada, né? Tipo de separação de área, certo? É, ela era mais bem planejada. Só que ela era meio velhinha, então... Os quartos, assim, eram menorzinhos. Não, e tinha aquela janela horrível. Que não casa abre, tinha né? janela... Todas as janelas da casa, da primeira casa, eram mais velhas, assim, era meio... Old style demais pro meu gosto. Então, assim, ainda continuaremos procurando. Fica a saga, né? Fica a saga aí. A saga da casa... Não perfeita. Eu ia falar da casa mal assombrada, mas tudo bem. A mulher da casa abandonada. Casa mal assombrada era a primeira que tinha a porta do Vecna. Enfim, continuaremos na nossa busca por uma casa melhor. Isso aí. Então, enquanto a gente não arruma uma casa nova, você pode ver este vídeo aqui, que a gente mostra a nossa casa atual. Tchau!